estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Natália, da disciplina de Geografia do 8º ano dos anos finais. E na aula de hoje, vamos abordar um assunto muito conhecido nas aulas de Geopolítica, que é a Guerra Fria, e principalmente quais foram os reflexos desse pós-guerra no cenário econômico e político dos países. Mas antes, para você, professor e professora que nos acompanham, é importante dizer que a habilidade dessa aula é analisar a situação do Brasil e de outros países da América Latina e da África, assim como da potência estadunidense na ordem mundial do pós-guerra. Tendo como objetivo da aula abranger com os estudantes como se deu o conflito da Guerra Fria e como os seus acontecimentos no pós-guerra refletiram a ordem econômica mundial. Agora, um recado para você, estudante que nos acompanha. Não se esqueça de garantir a sua presença na aula. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela, preencher corretamente o formulário e pronto! Já vamos saber que você está acompanhando nossas aulas. Vamos começar a entender então o que foi a Guerra Fria e como ela aconteceu. Essa guerra começou em 1947, após o fim da Segunda Guerra Mundial, e foi marcada pela divisão do mundo em duas grandes ordens, a capitalista e a socialista. Por um lado, havia a liderança dos Estados Unidos capitalista, e por outro, a União Soviética, que formava um país nesse período, onde sua liderança era socialista. Ambas começaram uma batalha para afirmarem qual sistema e política seria predominante e se expandiria pelo mundo. Mas afinal, você sabe o que significa as formas de política e economia capitalista e socialista? O capitalismo é um sistema que se baseia no dinheiro, o capital, buscando maior lucro sobre os produtos e serviços. O capitalismo apresenta uma divisão de classes sociais bem definidas na sociedade, por aqueles que são os donos dos meios de produção, que possuem o capital, ou seja, o dinheiro, empresas e terras, e aqueles que vendem a sua mão de obra, a sua força de trabalho, em troca do salário, que não possui o capital principal. Dessa forma, a economia de uma sociedade capitalista é uma economia de mercado, onde o preço é regulado pela lei da oferta e da procura, de modo que quando a procura por um produto é maior que a sua oferta, ou seja, a sua quantidade, os preços eles tendem a subir. Pois pensem aqui comigo, partindo do sentido do capitalismo procurar ter maior lucro, quanto mais pessoas quiserem algo que é escasso, mais elas vão estar sujeitas a pagar por ele. Nesse sistema, há uma livre concorrência de mercado, ou seja, empresas podem competir entre si por um preço menor para os consumidores, buscando assim ter maior venda. Porém, a prática dos cartéis é muito comum nesse sistema, que é quando empresas de um mesmo tipo de mercadoria se juntam para decidir sobre o preço daquele produto, controlando assim os valores para que eles sejam iguais ou parecidos, como por exemplo o valor da gasolina nos postos. O capitalismo é o sistema que está atualmente na maior parte das economias e governos do mundo. Já o socialismo é uma visão contrária ao capitalismo, que parte do princípio de combater as desigualdades sociais que o capitalismo apresenta em sua forma de se estabelecer na sociedade. E uma de suas características é não haver uma divisão de classes, não tendo o patrão e o empregado, mas todos trabalhando para o bem comum, para o Estado. Sendo assim, o Estado tem o controle sobre as terras, os meios de produção e também no valor das mercadorias, não tendo concorrência de oferta e procura, como acontece no capitalismo, já que o controle é do Estado e não de uma família ou uma pessoa, como no sistema capitalista. O símbolo caracterizado pelo socialismo é a foice e o martelo, que também faziam parte do símbolo da bandeira da União Soviética.
E esse símbolo caracteriza a aliança para o sucesso da Revolução Socialista, representando o trabalho dos camponeses pela foice e dos operários urbanos pelo martelo. Nessa divisão bipolar do mundo, não houve diretamente entre os dois países conflitos armados com bombas e derramamentos de sangue, como uma guerra comumente acontecia. Por esse motivo, ficou conhecido como Guerra Fria, pois os ânimos não esquentaram diretamente entre os dois países rivais. Mas então, se essa guerra não se deu por ataques e bombas diretamente entre os dois principais países, como ela aconteceu? As duas potências globais iniciaram uma corrida armamentista, que foi uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética para disputar quem teria maior poder bélico de armas, bombas nucleares e outras tecnologias bélicas voltadas à guerra, se tornando uma espécie de ameaça entre ambos os países. Como se dissessem, não se metam com a gente, porque temos poder bélico de destruir o seu país. Essa corrida armamentista se iniciou com o lançamento pelos Estados Unidos de 2 bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Com esse ato, os Estados Unidos queriam eliminar qualquer ameaça japonesa de invasão em seu território, tendo em vista que o Japão não se rendeu aos Estados Unidos, já que os dois países se enfrentaram desde a Segunda Guerra Mundial. Como o Japão não aceitou o pedido de rendição, os Estados Unidos avançou com uma destruição rápida e absoluta nessas 2 grandes cidades japonesas na época. A força da bomba de Hiroshima foi de aproximadamente 15 mil toneladas de dinamite, e as consequências foram devastadoras, com a morte de quase 100 mil pessoas e destruição de 40 mil edifícios. Já na cidade de Nagasaki, sua bomba foi feita de plutônio e deixou quase 50 mil mortos e destruição de 40% da cidade. Após esse acontecimento, outras formas de demonstração de força e poder bélico continuaram a acontecer entre as duas potências, tendo locais estratégicos para a explosão de bombas e envio de mísseis, tanto pelos Estados Unidos como pela União Soviética. E esse bombardeio indireto nesse período só cessou com a assinatura de alguns tratados e proibições de testes nucleares, como a assinatura do Tratado de Redução de Armas Estratégicas em 1972 e, posteriormente, em 1993. E o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares. Outro acontecimento foi a corrida espacial, que ocorreu nesses mesmos processos da corrida armamentista, mas que foi uma outra competição entre as duas principais potências, com o foco de quem conseguiria conquistar primeiro o espaço. A União Soviética ela liderou a disputa, realizando as primeiras viagens ao espaço, com o satélite Sputnik e com a chegada do primeiro ser vivo no espaço, a cachorrinha Laika, em 1957. Mas foram os Estados Unidos que chegaram primeiro à Lua, com seres humanos, através do Apollo 11, em 1969. É importante dizer que em 1958, os Estados Unidos criaram a NASA, órgão que a partir de então iria administrar e controlar o desenvolvimento e as tecnologias de exploração espacial para o país. É interessante perceber como essa corrida espacial foi importante para o avanço das tecnologias do mundo, já que até aquele momento não haviam sido elaboradas tecnologias espaciais tão sofisticadas de criação de satélites artificiais e foguetes, que levaria o ser humano até a Lua e ao melhor conhecimento do universo. Alguns acontecimentos e surgimentos de novas guerras motivadas pela bipolaridade que o mundo se apresentava também geraram fortes tensões entre Estados Unidos e União Soviética, como a Guerra do Vietnã em 1959, onde as tropas do Vietnã do Norte
que era apoiado politicamente pela União Soviética, rebelaram-se e se voltaram contra o governo dos territórios do Vietnã do Sul, que era apoiado politicamente pelos Estados Unidos, e que já apresentavam tensões entre eles, referentes às suas diferenças políticas e governamentais. E isso gerou o início da Guerra do Vietnã, que durou um longo período até a retirada das tropas americanas da guerra, pressionados pela sociedade devido à grande quantidade de soldados norte-americanos que morreram no conflito, já que foi um conflito muito violento com o uso de armas químicas de guerra pelos soldados contra os Vietcongs, que eram os guerrilheiros que lutaram em nome do governo do Vietnã do Norte. Com a saída dos Estados Unidos, o Vietnã do Sul se enfraqueceu e foi derrubado, finalizando o conflito em 1975 e unificando o país governado por comunistas a partir de 1976. Também houve a crise dos mísseis, que foi considerado o momento mais instável da Guerra Fria, em que ela se aproximou de ser um conflito nuclear muito maior e fatal. Em 1961, ocorreu uma tentativa de derrubar o governo de regime socialista de Cuba, apoiado pelos Estados Unidos, com o intuito de enfraquecer a propagação do regime socialista pelo mundo. Como os Estados Unidos já ameaçava o sistema de Cuba e o país havia implementado mísseis em países como a Itália e a Turquia, de forma estratégica e próxima ao território soviético, a União Soviética resolveu implantar mísseis em Cuba para se manterem estratégicos no bombardeio ao seu oponente. Porém, os Estados Unidos imediatamente pediram a retirada desses mísseis, ameaçando realizarem um ataque nuclear à União Soviética caso isso não acontecesse. E óbvio que isso não foi consenso imediato dos países, e o mundo passou por 13 dias de medo devido a um possível conflito entre as potências. Até que chegaram a um acordo e resolveram remover todos os mísseis instalados nos países. Nesse período de grande disputa capitalista e socialista pelo mundo, Estados Unidos e União Soviética apresentavam interesses um pouco distintos na guerra. A União Soviética tinha o intuito de expandir cada vez mais as ideias socialistas nos governos de diferentes países. Já os Estados Unidos tinham o interesse de frear e impedir que essas políticas socialistas se espalhassem e permanecessem fortes nos governos e economias desses países. Sendo assim, procuravam combater o sistema soviético dentro e fora do território norte-americano. Inclusive, as formas de governo que estavam se estabelecendo na América Latina nesse período, estimulando nos países o crescimento de políticas de ditadura militar, principalmente mobilizadas com auxílio estadunidense. Uma outra forma de controlar a tomada socialista na América Latina foi a Operação Condor, uma aliança feita com o interesse de perseguir ideias socialistas e subversivas nos países da parte sul do continente, reprimindo a propagação de informações, condutas e veículos de imprensa que propagassem ideias socialistas, e também com tortura, prisões e exílio, que é a saída forçada de pessoas de seus países sendo impedidos de voltar, em países como o Chile, o Uruguai, a Argentina e o Brasil. Um dos símbolos que mais marcaram a Guerra Fria e o seu fim foi o Muro de Berlim. Esse muro foi construído em 1961 e separava territorialmente um mesmo país que era dominado por políticas opostas e bilaterais. A Alemanha, que foi um dos palcos principais para a Segunda Guerra Mundial, foi entregue aos países vencedores da guerra, onde lutaram juntos Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra. Porém, Estados Unidos e União Soviética
não conseguiram formar uma mesma aliança territorial devido suas divergências políticas e de interesse econômico. Então, eles se dividiram e começaram a controlar partes opostas do país, ficando Estados Unidos com o domínio da Alemanha Ocidental e União Soviética com o domínio da Alemanha Oriental. E em 1961, foi erguido o muro separando as duas partes da cidade em capitalista e socialista, o Muro de Berlim. A União Soviética já passava por profundas crises e declínios econômicos e ideológicos pelo mundo, com altas despesas devido aos grandes investimentos da guerra, com a compra de armamentos e a falta de recursos para se recompor, tendo dificuldades de acompanhar as mudanças tecnológicas que iam surgindo, principalmente por competir recursos com seu principal oponente, os Estados Unidos. E em 1989, com o apoio governamental enfraquecido na Alemanha Oriental, resultou na queda do Muro de Berlim, que foi derrubado por multidões de pessoas. Portanto, isso marca o fim da Guerra Fria. E posteriormente, em 1991, o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi desmembrada em estados menores e independentes, e até mesmo tendo alguns se unindo ao continente europeu. Com o enfraquecimento da força do sistema socialista pelos países, o cenário global se modificou. Do mundo bipolar antes visto, agora o capitalismo é predominante na maior parte do cenário político e econômico dos países, com destaque econômico para os países europeus, norte-americanos e chineses, que apresentavam uma liderança econômica nesse cenário mundial. Foi denominado, então, uma nova ordem mundial multipolar, pois haviam diversos polos capitalistas que se firmaram e consolidaram pelo mundo, influenciando aos demais países e criando novas dinâmicas geopolíticas mundiais. E aí, o que acharam da aula de hoje? Muitas informações, não é mesmo? Então se prepara agora para fazermos uma atividade e retomar algumas características do período da Guerra Fria que vimos hoje. Mas antes, não se esqueça de apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e confirmar a sua presença na aula de hoje. E vamos para a atividade da aula de hoje. Qual das características abaixo melhor retratam o período da corrida armamentista e espacial que ocorreu na Guerra Fria? Letra A. A corrida espacial foi marcada pelo sucesso da União Soviética por lançar o primeiro foguete com pessoas para a Lua. Letra B. Os Estados Unidos iniciaram as primeiras produções e ataques de bombas nucleares no período da guerra, dando início aos conflitos. Letra C. A corrida armamentista entre Estados Unidos e União Soviética foi direta e sem precedentes, atacando e bombardeando o país oponente. Ou letra D. A corrida espacial tinha um intuito principal na Guerra Fria de evoluir as tecnologias naquele período no mundo todo, principalmente com a ajuda das potências mundiais. Vou dar 30 segundos para vocês pensarem na resposta correta. E a resposta correta é a letra B. Os Estados Unidos iniciaram as primeiras produções e ataques de bombas nucleares no período da guerra, dando início aos conflitos. A alternativa A está incorreta, pois a União Soviética não lançou o primeiro foguete de pessoas para a Lua, mas sim os Estados Unidos. A alternativa C está incorreta, pois a Guerra Fria não foi direta e sem precedentes entre Estados Unidos e União Soviética, mas sim de maneira indireta. E a letra D está incorreta,
pois o objetivo principal da corrida espacial não era evoluir as tecnologias, isso também foi uma consequência. Agora, uma dica para você continuar seus estudos em casa ou na sala de aula. Assista ao filme Os 13 Dias que Abalaram o Mundo, que conta a história da crise dos mísseis e o momento que o presidente dos Estados Unidos descobre que haviam mísseis sendo levados para Cuba pela União Soviética e como se deu um dos momentos mais tensos e emblemáticos da guerra pela visão dos Estados Unidos. Após o filme, analise pelo menos 2 pontos diferentes que te chamaram a atenção no filme e debata com seus professores, colegas ou familiares. Vou dar 30 segundos para anotarem ou tirarem uma foto da indicação do filme e da atividade. Se você tiver dúvidas, sugestões ou quiser interagir conosco através das redes sociais, nosso Instagram oficial é o @Dever em Casa na TV. Pode nos marcar nos stories e fazendo as atividades, vendo as aulas da nossa programação, que vamos ficar muito felizes de saber que você nos acompanha. E antes de concluirmos a aula de hoje, um último aviso para que você não se esqueça de apontar a câmera do seu celular e escanear o QR Code que está na sua tela, preenchendo o formulário corretamente para garantir a sua presença. Na aula de hoje, vimos de maneira geral como ocorreu a Guerra Fria e como ela marcou grandes mudanças na política mundial, dividindo o mundo em 2 e fomentando outros conflitos em outras partes do mundo, em nome das 2 grandes potências mundiais principais, os Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética, socialista. Além disso, percebemos como a geopolítica mundial se reconfigurou mais uma vez com o fim da guerra, com o mundo multipolar e os novos polos capitalistas pelo mundo. A aula de hoje está terminando por aqui, mas em breve estou de volta para mais conteúdo sobre o espaço geográfico. E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!